Mateus capítulo 3, versículo 2. Quem olhou no Facebook já sabe o tema da mensagem. Uma jornada real. Amém? Somente um versículo, que é o versículo 3. Então, você já entendeu que quando é só um versículo, a coisa é mais profunda ainda, né? Mateus capítulo 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Glória a Deus. Amém. Senhor, eu quero nessa hora apresentar a tua igreja nas tuas mãos, como ela tem estado desde o começo desse culto. Ó Pai, que seja levado cativo agora todo pensamento e toda a atenção e todo sentimento somente ao trono da tua graça. A ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. E em nome do Senhor Jesus, eu já cancelo e repreendo toda a ação maligna que vem distrair, vem falar ao ouvido, vem trazer cansaço, ou dor ou fadiga. Deus, que toda mente seja cativa à inspiração e à tua palavra nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, Deus manifesta aqui a tua glória, como o Senhor tem manifestado a tua unção, para que nós recebamos a tua palavra, que é a verdade que nos liberta nossa mente. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou porque o reino dos céus chegou. O que arrependimento, irmãos, tem a ver com o reino de Deus? Quando pensamos em arrependimento, sempre pensamos em choro, em lágrimas, em tristeza, sempre pensamos que vamos abandonar alguma coisa, porque Deus está nos chamando para uma outra posição. Mas aqui a palavra é: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou a vós. O que arrependimento tem a ver com a manifestação do reino de Deus no nosso meio, ou nas nossas vidas? Querido, arrependimento significa mudança de mente. Eu tenho aqui um verbo que no original grego significa metaneo ou metanoia, que também pode referir-se à mudança de conduta, não apenas aquela tristeza que nós temos quando cometemos algum pecado, quando falhamos diante do nosso Deus e vem aquela tristeza. Arrependimento não é somente isso. Arrependimento tem a ver com essa mudança de mente. Significa mudar o sentido pelo qual nós estamos caminhando. É conversão de sentido, mudar a direção. Sabe, querido, todo arrependimento deve mudar a nossa conduta, por isso que arrependimento é mudança de mente. E nós somos conduzidos pela maneira como pensamos. Ninguém pensa uma coisa e se conduz de outra forma, é impossível. Então, o reino de Deus chegou, e se o reino de Deus chegou, deve haver mudança. Porque agora estamos dentro desse reino. Não podemos continuar, uma vez que esse reino chegou, me alcançou, me salvou, e agora eu vou caminhar essa jornada real dentro desse reino. Eu não posso caminhar dentro da jornada desse reino com uma mentalidade que eu tinha no passado. E lá em João capítulo 8, versículo 34, o apóstolo João, escrevendo uma declaração do Senhor Jesus, ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, essa era a nossa condição. Eu sei que eu já preguei aqui
sobre mudando a mente, não é de escravo para a mente de filho. Mas agora eu vou vamos fazer uma outra caminhada dentro desse mesmo pensamento. Sabe, querido, essa era a nossa condição. Estávamos como escravos. Vivíamos como escravos, comíamos como escravos. Porém, quando o reino de Deus chegou a nós, nós fomos libertos. Nós saímos daquela condição. E nós precisamos aprender a andar nessa nova condição dentro do reino em que estamos. O apóstolo Paulo diz que nós temos recebido a mente de Cristo. Porque não tem como fazer uma jornada real com mente de escravo, não dá. É como se você estivesse morando dentro de um palácio, o rei é o seu pai, você é o príncipe ou a princesa desse reino, mas você se comporta como um escravo. É incoerente. Isso não pode ser assim. Queridos, a mente de Cristo é ela que deve nos inspirar. Por isso, em Romanos 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar em nossa mente. Porque quando você andava a jornada de escravo lá no mundo, a mente que você tinha era compatível. Por isso que você tem dificuldade. Você às vezes pensa, mas parece que eu me tornei crente, é tão mais difícil caminhar. Mas é que é outra mentalidade, numa outra jornada. Não dá para trazer a mentalidade de escravo e continuar com ela. Não tem como. Você agora faz parte de um outro reino. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas. Você estava na treva, você era escravo, para a sua maravilhosa luz. E ter a mente de um príncipe para fazer essa jornada real, não é fácil. Porque nós ficamos muitos anos acostumados na escravidão. Mas sabe, querido, há um contraste muito grande entre esta condição real para a qual Cristo nos conduziu e a maneira como nós estávamos nos conduzindo na escravidão. Mas Deus tem nos chamado para uma jornada real, amém? Então repita comigo: Deus, em Cristo, me chamou para uma jornada real. Amém? Sabe, querido, em Provérbios 30, versículo 31, há um texto que diz que há uma coisa que Deus abomina entre três coisas. É o rei a quem não se pode resistir. E quando nós vamos no entendimento do que Salomão está falando ali, a gente começa a entender que Salomão não está falando de um rei que é forte, poderoso, de que o seu reinado é glorioso. Ele está falando de um rei que ele conduz a sua jornada real com punho de ferro, com arrogância, com prepotência, ao ponto que ninguém pode resistir. Quando um rei ou um líder está numa posição real, mas ele se comporta assim,
é porque ele é rei, mas tem mentalidade de escravo. Sabe, querido, não deve ser difícil para você ser amável, deve ser fácil. Não pode ser difícil para você perdoar, tem que ser fácil. Não pode ser difícil para você ter fé, precisa ser fácil. Não pode ser difícil para você crer nas promessas de Deus na sua palavra, tem que ser fácil. Porque você foi chamado para esse reino. Essa jornada é para você. Se há alguma resistência e você precisa ter atitudes que são incompatíveis a uma atitude real, a qual você tem que ter, porque você foi chamado para ser reino de sacerdote. Talvez seja porque você esteja na posição de rei, ao qual Deus te chamou, mas ainda mantém uma mentalidade de escravo. E eu quero mostrar para você como isso acontece e aonde Deus quer nos levar, para que você desfrute de tudo que tem no palácio real. Amém? Atitudes de um rei com mentalidade de um escravo. Quer um exemplo? Saul. Toda pessoa que está numa posição que ela conquistou ou que lhe foi dada essa oportunidade, e Deus deu essa oportunidade para todos nós. Eu não estou falando de líderes, estou falando de nós, irmãos. Deus nos chamou para reinarmos nessa vida, como príncipes desse reino, porque Jesus é o rei. E toda pessoa que está nesse reino, porém, tem uma mentalidade de escravo, ele tem atitudes parecidas com a do rei Saul. Sabe como Saul era? Saul tinha a síndrome da aprovação. Ele precisava e procurava popularidade. Precisa de aprovação. A vida dele estava centrada na opinião dos outros. Por essa razão, algumas vezes você recebe orientação. Irmão, não fale desse jeito. Cuidados com os relacionamentos. Irmão, pense bem nas decisões que você vai tomar. Cuidado com os rumos da sua vida. Mas porque a pessoa está no reino. Porque Deus chamou todos nós que estamos aqui, irmãos, fomos chamados para esse reino. Fomos chamados para sermos sacerdotes reais. Mas quem tem a mentalidade de escravo tem a síndrome da aprovação que Saul tinha. Ele tinha necessidade de viver sendo aprovado pelos outros. Ele tinha necessidade de ser popular. Muitas vezes, você sabe que você tem que cortar algumas coisas na sua vida, mas você precisa da aprovação dos outros. Você tem medo de perder relacionamentos e pessoas, irmão. Ainda que isso venha a denegrir a sua condição de rei, de príncipe, de princesa nesse reino. Saul precisava de popularidade. Era um rei por fora, mas por dentro, ele se sentia escravo. Não é assim que muita gente caminha no reino de Deus, que muito crente se comporta. É crente, irmão, por fora, foi chamado, todos nós fomos. Vem à igreja, recebe oração, mas por dentro a pessoa se sente ainda um escravo. Ele precisa de regras, precisa de religiosidade, não consegue viver como liberto, como filho liberto.
É um escravo por dentro. Tem medo de não ser aprovado pelos outros. Quantas pessoas na igreja não desfrutam das riquezas do palácio real que o nosso Deus tem para cada um de nós, porque comprometem a sua realeza, porque precisam da popularidade e da aprovação dos outros, irmãos. Você está entendendo? Saul, irmão, é um modelo de um crente com mentalidade de escravo. E nesse meio nosso, no meio aí da igreja de Deus, que não é apenas essa, mas é a igreja do Senhor na face da terra, há muitos líderes que estão lá, irmãos, foram chamados por Deus, mas mantêm ainda uma mentalidade de escravo. Não conseguem conduzir o seu povo à liberdade, porque eles mesmos estão presos. Talvez você pense assim, mas como que eu vou saber que um líder está preso ou ele está vivendo no reino em liberdade? É simples. Líderes libertos enxergam a escravidão na vida das pessoas e querem conduzir elas para viverem em liberdade. Quem não está livre, irmãos, não conduz ninguém a lugar algum, porque ele não pode, ele está preso também. Porque muitas igrejas se colocam contrárias à libertação? Porque a pessoa precisa se libertar. Como ele vai conduzir aquele que está encarcerado para fora, se ele não tem as chaves e autoridade para abrir? Líderes liberto, irmão, crente liberto, ele enxerga a escravidão das dívidas emocionais na vida das pessoas. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas, no reino de Deus, vivendo uma eterna dívida emocional? Acham que estão sempre devendo alguma coisa para alguém. Sempre pensam que precisam pagar alguma coisa para alguém. E são facilmente manipuladas por líderes inescrupulosos, porque vão aproveitar disso. Porque ele não pode conduzir, porque ele não é livre. Líderes libertos, irmãos, enxergam a escravidão das doenças na vida das pessoas e dizem: irmão, tem cura para a sua vida. Porque dentro do reino há muitos que estão enfermos e doentes e aprisionados e precisam crer e ouvir palavra e acreditar e ouvir a palavra de Deus e ver a manifestação da glória e do poder de Deus, que Ele é um Deus que cura, que salva e que liberta. Mas se ele é escravo ainda e não crê nem na sua própria cura, como que ele vai crer nos dos outros, irmão? Líderes libertos, irmãos, ele enxerga a escravidão das emoções na vida das pessoas. Quantas pessoas, irmãos, estão prejudicando sua empresa, seu casamento, seu relacionamento na igreja, seu ministério, por causa da instabilidade emocional? Qualquer dia desse vai ter marido e mulher que vai mandar o zap para perguntar, talvez, eu acho que uma carinha assim, se naquele dia se pode falar com a pessoa ou não, porque dependendo do humor é melhor nem dar bom dia. Gente que é escrava, irmão, escravo. E alguém tem que chegar para elas e dizer: você precisa de se libertar. Você está no reino de luz. O teu pai é rei. Você não pode viver na realeza com uma mentalidade de escravidão. Existe cura, libertação na cruz do Calvário para você. Então repita comigo: eu tenho um chamado real. Glória a Deus.
Se Deus nos chamou para uma jornada real, irmãos, e nesse reino você é príncipe, você faz parte da realeza, a sua mentalidade, irmão, precisa ser de um príncipe, de uma princesa? Como podemos nos conduzir numa jornada real? Como eu posso me manter liberto? Como eu posso perceber, discernir se a minha mentalidade ela está sendo moldada como de um príncipe? Ou eu ainda estou livre no reino, mas com uma mentalidade de escravidão? Você lembra de Moisés? Deus precisava de um príncipe. E o que Deus fez com Moisés? Você acha que era automático Deus tirar Moisés, nascer lá na escravidão e Deus tirar ele um dia, aparecer um anjo para ele e só falar, olha, você é príncipe do meu povo, você vai tirar o meu povo do Egito? Ele com uma formação, irmãos, se Deus chamasse ele aos 40 anos, e ele 40 anos vivendo lá na escravidão, sem nenhuma instrução no Egito, sem saber o que era proceder, como faria para proceder como um príncipe, você acha que ele estaria pronto na hora que Deus chamasse? O que Deus fez? Deus tirou ele do meio da sua família que estava na escravidão, colocou ele dentro do palácio de Faraó. Lá no palácio, ele aprendeu a ser um príncipe, tinha mentalidade de príncipe. Foi por isso que quando ele estava passeando, caminhando, e ele viu um egípcio afrontando e açoitando um hebreu, ele, irmão, tinha mentalidade, ele tinha um juízo, uma justiça estabelecida na mente. E ele percebeu, além de se identificar com seu povo, que era hebreu, ele sabia, ele como príncipe, com uma mentalidade, ele sendo preparado para ser governo depois de Faraó, ele sabia que ele tinha que intervir. Deus preparou ele para ser príncipe sobre o seu povo, para ser um grande líder. Deus nos chamou, irmão, para um reino de sacerdote, a cada um de nós que estamos aqui. Sabe o que está faltando em você? Mudar essa mentalidade de escravidão. E receber, irmão, uma mentalidade real. Como que eu vou me conduzir nessa jornada? Porque eu estou nessa jornada. Perceba, irmão, a cultura de escravo que foi imposta em você durante anos e anos vivendo no pecado. E talvez você pense assim, mas eu não era escravo, era? Romanos 5,14 diz que a morte reinou sobre Adão e até sobre aqueles que não pecaram, sobre a mesma transgressão de Adão. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você recebeu, irmão, durante todo o tempo que você não andava nesse reino, você recebeu informação, você foi moldado na sua mente, ela foi moldada com uma cultura de escravo, querido. E você precisa rejeitar essa cultura, irmão. A cultura de escravo, irmão, é a cultura da cauda. Sabe qual é a cultura da cauda? Lá em Deuteronômio, Deus fala para Israel, eis que eu te porei por cabeça e não por cauda. Mas há crentes, irmãos, que estão no reino, receberam o chamado real e se conformam em serem cauda, irmãos, em estarem recebendo a poeira, o lixo que Satanás coloca, porque é isso, para isso que a cauda serve. Eles acostumaram.
E quando ouve alguém dizendo, você tem o direito de provar o melhor dessa terra que Deus te dá, a pessoa não aceita, porque tem uma cultura de cauda dentro da mente dele. E o pior não é a pessoa querer viver, ela não querer que ninguém mais viva. Sabe quando você tem sonhos e ambições santas, porque tem a ambição egoísta, a ambição santa. A ambição santa é assim, você quer crescer e conquistar, e a bênção se derrama. A ambição egoísta, tudo acaba em você mesmo. Sabe quando você tem um sonho, uma ambição santa, compartilha isso com alguém, e a pessoa joga uma cachoeira de água fria e diz, bobagem. Precisa tanto, não? Para quê? Cultura da cauda. Porque o diabo, irmão, ele só deixa a pessoa ter ambição quando ele tem interesse. Quando ele não tem, a pessoa fica no mundo com a cultura da cauda. Ela aceita a poeira, ela aceita o lixo, ela aceita o excremento, ela aceita tudo, tudo. Porque aquilo foi imposto a ela. A cultura da rejeição. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. O meu marido não reconhece o meu valor, e meus filhos sequer se importam comigo. A cultura da rejeição. E aí, quando vem para o reino, receberam o chamado para o reino, vem para o reino, e nós estamos dizendo, irmão, você tem valor, você é obra-prima da criação. E a pessoa diz, mas... Sabe aquelas pessoas que você quer tirar do fundo do poço, e a pessoa, lá, não sei como, ela ainda está no fundo do poço, ela leva uma tesoura e ela corta todas as cordas que você joga, aí dá vontade de você jogar um fundo água com essa, você se enforca. Eu não puxo mais. Sabe? Isso aí você edita depois, isso aí você tira. E os irmãos apaguem. Sabe? Aí você vai cansando. Porque você diz, irmão, Cristo te ama, provou o seu amor por você, enviando a Cristo. Deus te ama, provando o amor por você, enviando o seu Filho Jesus Cristo. A pessoa diz, mais um dia, a minha mãe me deixou. E a minha tia também, que cuidava de mim, era muito malvada. E a madrasta, a avó, os filhos, os enteados, os vizinhos, a professora da escola terminou de fazer o serviço, a diretora, nem se fala. A pessoa está no reino, é filha e filho do rei, mas a cultura da rejeição, que é a cultura da escravidão, continua. E a pessoa, olha, querido, pode casar, pode mudar de marido, pode ter mais filho, pode mudar de casa, nada enche o coração da pessoa, porque ela tem essa síndrome da rejeição eterna. Mentalidade de escravo. Cultura de escravidão. A cultura da arrogância social. Ele vem para Jesus, vem para o reino, vem para agora esse reino de amor e de graça, mas não muda, não se comporta como realeza. Humilha, é sarcástico, é arrogante. Não tem a ver com a cultura desse reino, irmãos, que é completamente diferente. E aí quer que o milagre aconteça, quer que os filhos o amem, quer que a esposa seja a mais maravilhosa do mundo. O cara é um cavalo com o filho, com as esposas, com os funcionários, briga com o guarda. O guarda deve ter história pra caramba para contar, não tem? O guarda tem. Quer conhecer os crentes dessa igreja? Pergunta para o guarda. Leva um guarda para tomar café. Leva aquele guarda para tomar café. Ih,
irmão, ele sabe quem encosta o carro ali e diz, que fala porque o estacionamento é pequeno, todo mundo colocou. Por que esses irmãos também têm carro grande? Eu não posso nem colocar o meu Fusca aqui dentro. Conversa com o guarda. Não é verdade? Ele vai dizer quem é crente mesmo, quem não é. Porque, irmão, a cultura do escravo era assim. Toda pessoa que é humilhada, ela é espizinhada, toda pessoa que é rejeitada, a tendência dela é fazer isso com os outros. Irmãos, mas não foi para isso que Cristo nos chamou. Precisa haver mudança. As evidências do Evangelho têm que ser vistas em nós. Rejeite a cultura de escravo, irmão, a cultura da perda. Então, quando ele estava lá no mundo, ele guardava, ele não desfrutava, ele não vivia, ele não viajava, ele não comprava nada, não comprava roupa, comida boa, nada, porque o Deus dele era o dinheiro, o Deus dele eram as posses. Mas agora, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele é o teu amparo, Ele é teu auxílio, Ele é o teu ajudador. Se Ele cuida dos passarinhos, das aves dos céus, Ele também cuida de você. Ele veste o lírio do campo, Ele também vai vestir você. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Mas a cultura da perda é tão forte dentro da pessoa que ela não consegue de jeito nenhum. Ela tem medo de perder. Medo de perder bens, finanças, pessoas. Todo irmão, eu não conheço você nem a sua vida e nem quero saber. Mas toda pessoa que experimentou perdas tem que ser restaurada. Se for na área de relacionamento e ela vai para o segundo casamento, ainda que seja o primeiro casamento, não tem ser vivo nesse planeta que vai aguentar a pessoa, porque a pessoa vai querer que aquele outro continue, ele supere todas as perdas que a pessoa teve, e a pessoa não aguenta, a pessoa não consegue, ela não consegue. Não, e a cultura da perda faz com que você não desfrute o presente. Não consegue desfrutar o presente. Ele está tão preocupado em não perder que acaba perdendo. Irmão, é igual você tentar segurar a água com as mãos. O que vai acontecer? Você vai conseguir? Você não vai conseguir. Rejeite a cultura de escravo, irmão, a cultura da ambição egoísta, que é conquistar muito, mas perdendo relacionamentos. Irmãos, quem caminha essa jornada real tem identidade e sabe quem é. Esse título de príncipe e princesa nesse reino não é comprado por dinheiro algum nesse mundo. Eu não preciso ter para ser, eu sou porque Cristo me adquiriu como propriedade exclusiva dele. E você também. Mas a pessoa, irmão, que não tem isso, que não vive essa mentalidade desse novo reino, ela fica desesperada. Ela tenta conquistar, mas acaba perdendo aquilo que é muito importante. Sabe, irmãos, quem não precisa mostrar que ele é. Eu não preciso me esforçar para dizer que sou mãe dos meus filhos, irmãos, e nem os meus filhos precisam se esforçar para dizer que são meus. Eu conheço a identidade deles e eles conhecem a minha.
Temos o mesmo DNA, você tem o DNA do rei, você é filho do rei, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você lembra do irmão do filho pródigo? Ele se queixou porque não ganhou um novilho, quando ele era dono da fazenda, irmão. Coisa estranha, que contraste. Quantas vezes você está se queixando de migalhas, irmãos, de coisas que, quantas vezes o seu olhar, por causa da cultura do escravo, que é a cultura da cauda, a cultura da rejeição, a cultura da dívida emocional, a cultura da arrogância social, a cultura da perda, da ambição egoísta, quantas vezes, por causa dessa cultura que insiste dentro da sua mente, você fica preocupado com o novilho, quando a fazenda é sua, irmão. E você tem direito a desfrutar isso que te pertence, irmão. Você está entendendo? E o que você vai fazer? Porque você não pode caminhar essa jornada real com essa mentalidade. O que você vai fazer? O rei não quer seus filhos mendigando dentro do palácio, irmão. É como se você, em vez de sentar na mesa do rei, você fosse comer com os serviçais lá na cozinha. Quando o Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa para nós. Você está entendendo? Parece algo assim simples, insignificante o que eu estou pregando hoje, mas não, irmão, isso destrói a vida de muitos crentes, e muitos ficam 10, 20, 30, 40, 50 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, quando eu ficar doente, você orar por mim, irmão, ore para que eu seja curada. Ore. Se Deus vai levar, não vai levar, irmão, isso é algo dele. A sua obrigação é orar por mim, e a minha orar por você, crendo que Jesus cura. Porque nós somos filhos do rei, e ele quer o melhor para nós. Você precisa destruir o espírito de escravidão pela revelação da verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: o dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombras. E você está ouvindo uma verdade. Sabe o que é uma verdade? Sabe o que é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará, de João 8. A palavra verdade, ela também significa realidade. Você está ouvindo sobre uma realidade a qual você pertence e que você precisa desfrutar dela e rejeitar essa mentalidade da cultura de escravo que pode impedir que você viva o melhor de Deus. Você precisa destruir isso da sua vida. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Quando eu estava preparando essa palavra, irmão, preparei essa palavra de manhã, e o Espírito Santo me mostrou algumas áreas onde a minha mentalidade estava aprisionada. E eu falei, mas por que eu penso desse jeito isso aqui? Porque não é a verdade não mostra a realidade? E eu falei, Deus, aí veio o arrependimento para mudar a mente. Deus, me perdoa. Que mentalidade de escravo aqui nessa área. Deus, me perdoa, Espírito Santo. Me liberta dessa mentalidade. Eu preciso disso. Que haja uma mudança. Mas eu quero mudar. Você precisa disso também. Nessa jornada você precisa viver a sua identidade, irmão, de realeza, de príncipe do reino, no reino. E sabe que isso não tem a ver nada com as circunstâncias. Eu já estou encerrando, irmão. Já estou encerrando. Já foram 4 partes aqui, tá? Estou na última. Amém? É a última. Aqui é só um pedacinho. Aqui. Glória a Deus.
Você precisa viver a identidade que você tem. Não importa as circunstâncias que cercam você. Porque deixa eu falar uma coisa para você. A mentalidade a mentalidade de príncipe, a mentalidade de realeza, me faz ser realeza em qualquer situação. Quer um exemplo disso? José recebeu identidade de príncipe quando estava ainda com Jacó, seu pai. Não foi, ele entendeu que aquele sonho dos astros se curvando diante dele, das estrelas se curvando, era porque ele seria colocado numa posição de autoridade. Ele entendeu e ele recebeu. Mas ele foi para a masmorra, ele foi para a prisão, ele foi para a escravidão. Mas a masmorra, irmão, ele estava, irmão, como escravo por fora, mas por dentro ele tinha uma identidade real definida. A masmorra não foi suficiente para escravizar José, é isso que eu quero que você entenda. Quando a sua mente é da realeza, nenhuma circunstância te escraviza. Ele teve oportunidade, irmãos, de se deixar escravizar, porque o diabo é sujo. Ele sabe que a gente conhece a mentalidade de escravidão e ele vai trazer sugestões para a gente continuar preso. Ele poderia ter ficado na cultura da amargura e da rejeição. Meus irmãos me traíram, meus irmãos me venderam. Ele poderia ter ficado, ele teve a oportunidade, irmão, de ir lá na escravidão da masmorra. Ele teve a oportunidade de viver a cultura do ódio. Vou devolver na mesma moeda o que me fizeram. Ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade de ficar na masmorra, irmão, remoendo a rejeição e o abandono, o qual ele sofreu, e a traição. Não fui aceito pela minha família, fui traído pelos meus irmãos e fui traído dentro da casa de Potifar. Ele teve oportunidade. Mas José, irmãos, escolheu ser príncipe, ainda que na masmorra ele estivesse. Sabe, querido, qual é a sua escolha hoje à noite? Nós somos reis e sacerdotes nesse reino, porque Deus em Cristo adquiriu para nós esse título. Esse título foi comprado por Cristo para você. Qual vai ser a sua escolha hoje à noite, irmão? José, ainda na prisão, como escravo, mas por dentro, irmão, nenhum sonho de José foi danificado. Quando ele saiu da prisão, ele estava pronto para ser príncipe. Ele não precisou fazer um estágio supervisionado. Ele não precisou, irmãos, porque durante todo o tempo que ele estava lá, ele manteve a sua identidade intacta. Deus tem nos chamado para sermos reino de sacerdotes. Ele adquiriu para nós esse direito. Isaías 32, versículo 1. Isaías 32, versículo 1 diz: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Deus quer que você reine sobre todas as situações da sua vida. Deus quer que você governe, irmão, que você domine em qualquer ambiente que você seja colocado, porque Ele adquiriu esse título de realeza para você. E isso não tem a ver com algo que está por fora, irmão, porque lá em Efésios o apóstolo Paulo diz que Ele nos reconstruiu um novo homem, criado em justiça e em verdade. Cristo, irmãos, Ele reconstruiu dentro de nós uma nova criatura.
criatura, não é isso que a palavra de Deus diz. Essa nova criatura é uma criatura real e a mentalidade dela tem que acompanhar esse reino em que ela está. Deus tem o melhor para você.